de volta aqui no Além da Notícia e hoje falando sobre a Pacem in Terris, a encíclica de João 23, que conquistou o mundo, mas que não foi fácil também, porque precisou primeiro conquistar a igreja e não foi fácil a sua publicação. João 23 a teve como uma das grandes vitórias de seu pontificado. Pois bem, e por que isso? Porque o próprio pontificado de João 23 foi uma das maiores guinadas na história da Igreja Católica, quando ele conseguiu pôr em prática o Concílio Vaticano II, cujo fruto é este que nós temos hoje, uma igreja completamente renovada e aberta também a todos os movimentos e a todas as mudanças e ainda com um olhar aberto ao mundo. Pois bem, nós estamos conversando com a senadora Ana Rita, do Estado do Espírito Santo. Senadora, um dos pontos dessa encíclica de João 23, eu vou aqui dizer, ela tem 5 pontos importantíssimos. O primeiro deles é uma reflexão aprofundada dos direitos e deveres da pessoa humana enquanto fundamento da paz. A senhora é membro da Comissão de Direitos Humanos do Senado e atualmente relatora da CPMI, que investiga a violência doméstica contra as mulheres. Como fazer aí um paralelo entre este ponto da encíclica e o mundo que a gente tem e o trabalho que a senhora hoje faz? Pois é, eu acho que o grande valor dessa encíclica é justamente essa de ser uma encíclica afirmativa. É uma encíclica que coloca com muita clareza quais são os nossos deveres, mas também quais são os nossos direitos, para que a gente possa viver uma vida, né, uma vida digna. E eu vejo que essa encíclica, ela realmente está presente no nosso dia a dia. O que o Papa João 23 anunciou naquela encíclica se perdura até hoje, né? De uma forma ou de outra, nós estamos vivenciando esses princípios que também geraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, na verdade, a encíclica, ela resgata o que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje, assim, eu acho que quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, nós estamos vendo que os direitos da pessoa humana estão sendo profundamente prejudicados, né? Quando a gente olha, por exemplo, para as nossas mulheres, e aí eu quero falar um pouco da CPMI, com certeza. As mulheres, de um modo geral, historicamente, sempre foram muito discriminadas. Nós sabemos que, desde a época lá de Jesus, as mulheres sempre foram vistas como submissas, né? O tratamento era esse que a sociedade dava. Jesus mostrou que não, que as mulheres precisam ser valorizadas. Eu me lembro aqui agora de quando Jesus conversava com a samaritana, né, que era uma mulher tida como prostituta, que ninguém, né, ela não era respeitada pelas pessoas daquele tempo, né, as mulheres de um modo geral. E Jesus dialoga com ela, dá valor a ela, né, dá atenção a ela. Na verdade, as mulheres até hoje, elas também são discriminadas. Conquistar novos espaços tem sido uma tarefa muito difícil das mulheres, mas estamos avançando nesse processo. E uma das questões que mostra como que as mulheres ainda são discriminadas é a violência que elas sofrem. E essa violência também acontece de forma muito forte dentro de casa. Por isso, a criação da CPMI, que investiga a violência contra as mulheres. Até para saber se o Estado brasileiro está preparado para defender essa mulher, para proteger essa mulher que é vítima de violência, e uma violência que é praticada pelo marido, pelo ex-marido, ou pelo namorado ou ex-namorado. Só para dar um dado, Ronaldo, hoje no país, de acordo com as pesquisas que nós temos, 9,6 no país são 4,6 mulheres assassinadas para cada 100 mil mulheres. E o Estado do Espírito Santo, que é o estado onde eu moro, está bem acima dessa média, com 9,6 assassinatos para cada 100 mil mulheres. Então, é uma realidade dura e cruel que acontece no âmbito familiar. E esses assassinatos realmente provocados pela violência doméstica? Pela violência doméstica. E o que caracteriza essa violência? Que é uma violência de gênero. Uhum. O marido bate na mulher porque não permite que ela, por exemplo, trabalhe fora. Ou porque ele chegou em casa e não encontrou o jantar pronto. Ou porque... Ele chegou bêbado. Ou chegou alcoolizado e a mulher não quis servi-lo, por exemplo, né? Então, ele vai e bate na mulher. Então, essa violência que acontece dentro de casa. E ainda há aqueles casos de por ciúmes, porque a mulher ou o deixou, ou deixou o namorado e ele não quer perdê-la. Sim, sim.
Isso acontece muito. Às vezes a mulher não quer mais o namoro ou não quer mais conviver com ele, ela resolve... E aqui a gente não julga a causa, mas Sim, acontece, o né? acontecimento, né? E aí ela resolve sair de casa, esse marido não se conforma com a saída dela ou com o término do namoro e a reação é o quê? É matar aquela mulher, porque ele se ela não ficar com ele, também não fica com mais ninguém. Em tese é isso, né? Então esse é um problema muito sério. E o que no fundo não diz nada daquilo que as pessoas às vezes usam como defesa, mas é porque ele amava. Ninguém que ama, mata. É justamente o oposto. Quem mata é porque tem um profundo egoísmo dentro de si e que tinha aquela pessoa só para si e não porque a amava, queria para si. E tem uma outra coisa, Ronaldo, que nós estamos começando a discutir agora, que também é o direito da criança e do adolescente. Como ficam os filhos dessa mulher que ficaram órfãos? O marido alcoolizado bate na mulher, mata essa mãe e aí ficam as crianças abandonadas. Então esse é um outro debate que a Comissão de Direitos Humanos também vai se debruçar para ver como é que a gente pode tratar disso. Quer dizer, é o direito da criança e do adolescente de ter uma família que é interrompido em função da violência e da falta de paz dentro de casa, a senhora sabe na família. Que a encíclica de João 23, Pacem in Terris, ela foi tão polêmica, porque ela era muito inovadora, o pensamento do Papa estava muito adiante. O terceiro, eu diria que eu dividi ela em 5 partes. A terceira parte dela reflete sobre as relações entre as comunidades políticas, baseando-se principalmente em problemas concretos como o das minorias, o dos refugiados políticos, o do desarmamento, o dos povos subdesenvolvidos. Então, o que a gente está falando aqui está indo justamente na direção de que o Papa já via essas distorções na nossa sociedade. O Papa João XXIII, ele tinha uma visão de futuro, quer dizer, ele, pelo menos assim que eu vejo, ele, a partir daquele contexto histórico, lá dos anos 60, é um contexto histórico bem diferente do que nós vivemos hoje, mas um olhar mundial. Então ele começou a prever as coisas a partir de um olhar que ele tinha mundial. E que é a realidade do Brasil, mas também é a realidade de outros países do mundo, da América Latina. É claro que tem as suas diferenças em cada país, mas que a falta de paz, né, na sociedade é muito em função dessas relações pessoais, interpessoais, que elas não são boas. E que o Papa tinha uma visão para além, né? E ele queria essa igreja a serviço das pessoas e teve dificuldade de fazer isso. Aquilo que você disse, né? Primeiro converter a igreja para depois, né, converter o mundo. Então foi um desafio para ele também. Eu fico pensando aqui o seguinte, o Papa quando escreveu essa encíclica, eu me recordo bem porque eu estudei bem todo o contexto e a época. O Papa, ele ouviu várias pessoas, e quando eu digo pessoas, populares, ele ouviu gente comum. E ali ele descobriu o que as pessoas estavam vivendo, como as pessoas estavam vivendo. Um trabalho como esse que a senhora está fazendo agora na CPMI, e eu imagino que outras CPMIs devam ser feitas assim, é vendo a realidade, aquilo que o povo está vivendo, não é? Inclusive, Ronaldo, eu acho que quando a gente fala assim, olhar a realidade do nosso povo, nós vivemos num país continental com uma realidade muito diversa, com populações com as suas necessidades muito próprias. Pela Comissão de Direitos Humanos, nós estamos escutando muito isso. Por exemplo, a realidade dos povos indígenas hoje no nosso país. Cada povo indígena tem as suas necessidades próprias, que também são diferentes das necessidades da população brasileira de um modo geral. Quando nós olhamos, por exemplo, os camponeses, os trabalhadores rurais, né? Hoje mesmo nós tivemos uma audiência pública que tratava da questão da terra, não é? Então, são várias questões que a igreja se preocupa hoje e que nós precisamos dar uma resposta, né? A senhora está trazendo agora uma resposta para o questionamento de muita gente. Quando a igreja lança sempre documentos ou notas a respeito de quilombolas, de indígenas, a respeito de trabalhadores, de sem terra, muita gente, mas por que a igreja está se envolvendo com isso? Mas é um apelo do coração que vem de dentro, que não se pode deixar de olhar para essa gente, não é, senadora? É a missão da nossa igreja. Se nós queremos, de fato, viver o evangelho pregado por Jesus Cristo, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Como que nós vamos construir uma sociedade de paz, uma sociedade fraterna, se nós não olharmos para essa realidade?
Tem uma coisa, Ronaldo, que eu não esqueço, assim, acho que isso é muito forte para mim. Eu, quando comecei a atuar na igreja, eu aprendi que a construção do reino de Deus se faz aqui e agora, no momento presente, na realidade que a gente vive hoje. O reino de Deus não é uma promessa para o futuro, para depois da morte. O reino de Deus é aqui e agora. Então, para nós que somos cristãos e acreditamos na possibilidade do reino de Deus se concretizar no meio de nós, o que é o reino de Deus? É as pessoas viverem em paz, né? Então, o nosso papel é esse, é construir os pilares para uma sociedade nova, uma sociedade transformada, uma sociedade diferente dessa que nós vivemos. E eu penso que foi isso que inspirou o nosso Papa João 23. O objetivo é de construir essa sociedade diferente, a sociedade nova, onde as pessoas possam viver e ter os seus direitos respeitados, ter igualdade entre as pessoas. Nós vivemos num mundo de muita desigualdade, né? Uma desigualdade muito gritante entre as pessoas, uns muito ricos e outros extremamente pobres. É claro que cada momento da nossa história nós temos desafios diferentes. Agora nós estamos convivendo com a onda do crack, né? Que tira toda a dignidade de qualquer pessoa humana. Quando a gente olha as reportagens e vê como que as pessoas, independente das classes sociais, quando elas se envolvem com crack, ela se transforma numa pessoa que perde completamente a sua dignidade de ser humano. Se torna um verdadeiro animal, né? Solto nas ruas, sem rumo, sem alternativa para nada. Ela perde a consciência de si própria e se entrega, né? Literalmente, e vive nas ruas como animais, né? Então, assim, acho que são grandes desafios que nós temos pela frente como cristãos também. Eu tenho aqui 3 coisas para recordar. Conheci recentemente o trabalho que acho que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz faz com os refugiados da CNBB, aqui em Brasília, com os refugiados, pessoas vindas de outros países e que aqui chegam no Brasil pedindo socorro para continuarem vivendo. E também um outro trabalho que a igreja todos os anos lança, um relatório de mortes no campo, não é? Vou citar primeiro essas, depois tem um terceiro. Quero só perguntar para a senhora, o governo tem suas esferas, tem suas instituições, seus meios de atuação, mas o quanto a igreja incomoda positivamente e inspira o governo quando ela atua desta forma? Com certeza. Eu digo que todo governo, independente de quem esteja no poder, ele precisa ser pressionado pela sociedade. Então, assim, a pressão ajuda o governo a caminhar. Isso é bom. E o governo é pressionado por todos os lados. É pressionado também por aqueles que representam os grandes interesses econômicos e políticos do nosso país. E se ele não for pressionado pelas organizações que defendem os interesses da nossa população mais pobre, a nossa população que ainda não tem os seus direitos totalmente assegurados, o governo, a tendência é atender a quem pressiona mais. Então, o papel da nossa igreja e das igrejas cristãs, né, as igrejas irmãs, elas têm um papel fundamental no sentido de cobrar do governo, independente de quem esteja à frente, né? É o poder da sociedade. Precisa ser, né, sociedade organizada, precisa ser respeitado. Olha, eu quero aproveitar aqui e fazer uma menção. A senhora citou agora há pouco o flagelo do crack. Sim. Eu quero fazer uma menção aqui, inclusive de agradecimento à ministra Gleisi Hoffmann, que, através da sua postura firme, ela conseguiu que fosse repassado uma verba que estava parada para as comunidades terapêuticas brasileiras, católicas e evangélicas, que fazem um trabalho sério na recuperação de dependentes. Não existe hoje no Brasil nenhuma instituição, nenhuma, e digo isso com conhecimento já também de estudos que foram nos apresentados aqui, que consiga recuperar um dependente do crack, a não ser as comunidades terapêuticas, que utilizam-se inclusive da fé. E muitas delas não abrem mão mesmo da fé. Mas são comunidades católicas ou evangélicas, algumas espíritas, que fazem esse trabalho. Não há na esfera pública, municipal, estadual, federal, nenhuma instituição que hoje faça um trabalho de recuperação
tão eficaz com pessoas dependentes do que as comunidades terapêuticas e que, por um conceito muito ruim que foi feito delas por parte do Conselho Federal de Psicologia, então uma verba que estava destinada a elas ficou parada por muito tempo e que agora voltou a ser liberada graças a uma ação da ministra Gleisi Hoffmann. Então, o flagelo do crack é uma realidade hoje que atinge aproximadamente 1% da população brasileira. É verdade. É um flagelo. É um flagelo. E que tira toda a dignidade da pessoa, seja ele só homem, o crack, mulher... Né? E só o crack, 1%. Fora as outras drogas, né? Todas as drogas, ao todo hoje, elas atingem 20 milhões de brasileiros. 20 milhões de brasileiros hoje consomem drogas. É verdade. É o que? 10% da nossa população. E isso tem sido assim, uma preocupação de todas as pessoas. E a gente fica meio assim, o que fazer de fato? As comunidades terapêuticas têm um papel fundamental, mas elas por si só, se não tiver o apoio do poder público, também não conseguem se manter. Então, quer dizer, o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, tem buscado ajudar no sentido de ter um espaço de acolhimento das pessoas e fazer o tratamento. Isso não impede de forma alguma que outras instituições, né, que outros programas sejam criados com o objetivo de atender essa população, que a cada dia cresce de forma assustadora. É verdade. Bem, e olha que nós estamos falando da Pátia Interes, olha onde a gente vai parando, sempre em questões que são de grande necessidade social deste nosso tempo. Já já a gente volta seguindo aqui no nosso programa Além da Notícia, continuaremos a falar sobre a Pátia Interes e daqui a pouco com um convidado especial no nosso programa.